pontos é o que não falta no Flamengo. 9 pontos do Palmeiras, tem confronto direto ainda, já é no próximo final de semana. E vamos ver o que o Dorival falou aí depois desses 5-0. É brincadeira, hein? Tá atropelando. Vamos lá. Eu acho que nós temos que tentar fazer o nosso papel, fazer a nossa parte. Não adianta nós ficarmos pensando no que os adversários estarão fazendo. O Flamengo tem que buscar os melhores resultados. Fazendo o seu resultado, depois a gente vê o que a rodada nos apresente. Eu sei que a distância hoje é grande. Desistir, não iremos desistir. Nós vamos até o fim dessa disputa e, com certeza, tentando colocar o máximo possível de pressão na principal equipe, na equipe que venha a estar à frente da nossa equipe momentaneamente. Nós saímos lá de baixo, é um campeonato de recuperação. São pontos importantes que nos distanciam da equipe líder do momento. E, merecidamente, eles têm aproveitado essa possibilidade e têm se mantido. Agora, nós temos capacidade, nós temos qualidades, nós temos condição, a equipe está confiante, está evoluindo, está melhorando, está acreditando cada dia mais. Nós não podemos mais errar, esse é o grande problema do campeonato. E estamos tentando fazer o melhor possível, desenvolvendo e gerando resultados, fazendo a nossa parte. Daqui a pouco a gente vai ver o que possa acontecer aí na frente. Mas não é uma situação confortável. Tem razão, Dorival, 9 pontos, é muita coisa. Ah, mas ainda tem 16 rodadas, né? Mas é bastante coisa. Considerando que o Palmeiras não perde, o Palmeiras não perde. O Flamengo também não perde. Então, ficamos aí, há muitas rodadas e estamos com esses 9 pontos. A diferença é que o Flamengo foi passando, né, algumas equipes e hoje já é o vice-líder do campeonato. As maiores distâncias do líder para o vice em 22 rodadas. O São Paulo em 2007, 15 pontos. O Palmeiras em 2022, agora 9 pontos. É a segunda maior distância em 22 rodadas. O São Paulo em 2006 também 9 pontos. O Atlético Mineiro em 2021, 8 pontos. O Corinthians em 2015, 8 pontos. O Corinthians foi campeão, o Atlético Mineiro foi campeão, o São Paulo foi campeão e o São Paulo também foi campeão ali, né? Quer dizer, essas distâncias... Ninguém nunca entregou um osso desse. Ninguém nunca entregou esse osso, né? Aliás, vamos lá. Maiores arrancadas após 22 rodadas. Aí entra quem já aproveitou, o Flamengo. Em 2009, o ano do título, era o 10º colocado com 9 pontos. 9 pontos a menos que o líder Palmeiras, né? E foi campeão. E o São Paulo, em 2008, era o 5º com 8 pontos a menos que o líder Grêmio e foi campeão. Aquela arrancada do São Paulo chegou a ser maior essa diferença até em rodadas antes. Acho que 11 pontos, isso, alguma coisa assim. Na primeira rodada do retorno, que o São Paulo perde do Grêmio. Que o São Paulo perde do Grêmio. Agora a gente vai ter o Palmeiras e Flamengo. Eu quero saber o seguinte aí de vocês, hein? O Flamengo é o time reserva, hein? Dá sinais mesmo que vai incomodar o Palmeiras, vai botar pressão, tá? Vai aparecer ali no retrovisor, vai dar farol, e aí? Dá sinais matemáticos, dá sinais de rendimento em campo, de resultados ainda que não seja com o time principal. A grande questão é se o Palmeiras vai dar essa oportunidade. E uma chance, uma rara chance, a única chance no campeonato que o Flamengo tem de unir as duas coisas é justamente esse jogo da próxima rodada, em que ele tem a condição não só de fazer os seus 3 pontos, como impedir que o Palmeiras faça 3 pontos. Então esse jogo é fundamental. Em termos matemáticos, é a hora de baixar para 6. Né? A diferença é grande, mas não é intransponível. Então a grande questão é que no resto do campeonato, o Flamengo tem que fazer a parte dele e rezar. E ficar torcendo contra o Palmeiras. E eu acho que o mais complicado é essa segunda parte. O Palmeiras não dá pinta de que vai virar o fio. O Flamengo não, se fosse só pelo desempenho dele, ele estava bonito nessa competição. O Flamengo confia em seu desempenho, tem potencial para isso, está mostrando. Aliás, a tabela está muito mais real nesse momento, né? Você tinha visto... Eu acho que ela está real em termos de posição. Primeiro o Palmeiras, segundo o Flamengo. Em termos de distância de pontuação, ela não está real ainda. Não era para ser 9 pontos. Eu não imaginava 9 pontos. Mas o que o Dorival falou, né? É um campeonato de recuperação do Flamengo no Brasil. Aí põe na conta do Paulo Souza. Infelizmente, a gente vai ter que dar nome aos dois. Essa é a realidade. Põe na conta dele. Fala, Bel. Você sabe que Flamengo e Palmeiras, apesar da distância, diferença de 9 pontos para o Verdão, no momento eles têm algo em comum nas últimas rodadas. Os dois ganharam os 6 últimos jogos. O Palmeiras está numa sequência de 6 vitórias consecutivas e o Flamengo também.
6 vitórias consecutivas é muito difícil no Campeonato Brasileiro. E se o Flamengo conseguiu, mesmo com seus reservas, algumas vezes, é a prova de que o Flamengo tem condições de correr atrás de um título. É o que o professor falou. Não adianta ele ter 6 vitórias seguidas quando o Palmeiras também tem. Então, eu acho que está muito mais para o Palmeiras nesse momento. Ainda falta muito, não dá para cravar, mas eu vejo a possibilidade de o Flamengo continuar fazendo o que ele vem fazendo, com um ou outro tropeço, um empate, eventualmente uma derrota, mas, sinceramente, não vejo o Palmeiras tendo vários tropeços seguidos. Esse é o problema. Porque toda vez que aconteceu, como aconteceu com o próprio Flamengo lá em 2009, né, que ele teve uma arrancada. Foi o Palmeiras a tropeçar alguém teve que cair. Foi o Palmeiras. No caso lá foi o Palmeiras, não é isso? Para o Flamengo ou qualquer outro clube ser campeão esse ano, o Palmeiras tem que ter, no momento, o Palmeiras tem que começar já no fim de semana que vem. Se o Flamengo perder do... É Flamengo e Palmeiras, não é? Flamengo e Palmeiras já. Já tem que ganhar. Se o Palmeiras ganhar, vai para 12. Praticamente acaba. Se dá Flamengo, fica em 6. Fica em 6, aí renasce. E assim, tem uma coisa curiosa. O jogo é no Allianz. Isso. Certo? Muito bem. Aí vamos pensar, tirando o confronto direto, os outros adversários. O Flamengo vai jogar com o Galo no Maracanã, certo? O Flamengo vai jogar com o Internacional, estou pegando a parte de cima da tabela, no Maracanã, certo? Sim. Jogo com o Fluminense, obviamente, Maracanã, né? Eu não sei de quem é o mando nesse segundo turno, não me recordo quem é o mando, mas o jogo é em casa. Jogo contra o Corinthians, no Maracanã. Tudo em casa. A parte de cima da tabela, tirando o Palmeiras, né, que é o confronto direto, os outros jogos todos em casa. Todos em casa. Do jeito que a torcida do Flamengo está comparecendo, fazendo festa, e o time é bom pra caramba, né? Os times são bons pra caramba. Os times são bons pra caramba. Falar o que eu acho. O Palmeiras é o contrário, hein? Palmeiras é o contrário. Todo mundo, ou quase todo mundo que o Flamengo pega em casa, o Palmeiras pega fora. Então, repete aí, Leão, o Inter é fora. Não faz diferença pro Palmeiras isso. Mas é o melhor visitante do Palmeiras, né? Acabou de pegar o Corinthians fora. Essa campanha do Palmeiras também se resume muito à campanha que o time faz fora de casa. O time ganha muitos jogos fora, né? Ele só teve as 2 derrotas que ele teve foram em casa, pro Atlético Paranaense e pro Ceará. Para os 2 times, eu acho, pro Palmeiras isso está visível também em números, né? Porque não perdeu como visitante. Mas pro Flamengo, são 2 times tão fortes, tão experientes, que eles jogam da mesma forma em casa e fora. Minha opinião, posso estar errado. Não dá pinta que vai virar o fio. Nós estamos no mesmo discurso em relação, por exemplo, ao Atlético Mineiro do ano passado. Né? O próprio Flamengo corria atrás do Atlético Mineiro, fazia conta de um jogo a menos, lembra? Não, porque aquele jogo a menos... E o máximo que chegou, professor, foi a 6 pontos. Então, porque reduziu o Galo, a 6 pontos, não diminuiu disso. O Galo não virava o fio. O Viola não vai gostar, mas eu vou dar o exemplo. Não é o São Paulo do Fernando Diniz, que estava liderando, mas a gente ficava... e aconteceu. Não é. Não é muito consistente, é um Palmeiras muito consistente. Aí, essa altura na rede social, os caras estão bairrista, não está vendo que o Flamengo está jogando. Aí, como é que é? Tá sendo bairrista mesmo, Você é palmeirense, hein? Você é palmeirense, é clubista. A tabela é bairrista. Você é clubista. Você é a imprensa do eixo. É a imprensa do eixo clubista, você. A tabela é do eixo. Na rede social, eu acho que vale um replay, William. Vale repetir como que na rede social o pessoal vai falar. Confira comigo no replay. É bairrista, não está vendo o que o Flamengo está jogando. E você aí, você está vendo o que o Palmeiras está jogando também? O Palmeiras não está dando brecha? O Flamengo não está jogando mais que o Depois Palmeiras? você volta pro Twitter, tá? Veio bravo, professor, hein? Isso já deve ter acontecido entre ontem e hoje, já deve ter rolado na rede social. Não, hoje eu nem procurei. Cumprimento, professor. Feliz Dia dos Pais, mais uma vez. Olha, que a sua semana seja de paz. Como é que o Birner fala mesmo? Paz e saúde, né? Saúde e paz. Saúde e paz. Grande Vitor Birner, hein? Grande Vitor Birner, que não tá vendo o programa porque ele acorda meio-dia, 1 da tarde. É um negócio louco. Não tem conversa. Tem isso? Imagina, esquece. Ele vive. Ele vai pra noite? Vai. Diz que não, mas vai. Ele não é como o Zinho, isso? o João Guilherme, que nos acompanha. Que até fofoqueiro agora? Vai. O Birner, nossa... Meu Deus do céu, boêmio, rei da night, viu? E tá atuando nos bastidores aqui da empresa. Ô, Caco, me diz uma coisa. O Flamengo tá jogando mais bola que o Palmeiras atualmente? Eu voltei. Eu não vou guardar nada aqui, Sabe tudo. Não é baú, William? Sou baú pra guardar segredo? Exato. O Birner tá atuando aqui, hein? Vai lá, o Nelson Rubens. Com ele. E eu nem aumentei, nem inventei. Tô falando a real, hein? Que isso? Fala, Caco. O Flamengo tá jogando mais. Momento Tá jogando fofoca mais, passou. Tá jogando mais, sim. Tá sendo mais encantador até um futebol
muito interessante com os dois times do Campeonato Brasileiro, tanto o time A como o time B, joga muito bem. E mesmo assim tem jogadores que nem pedem passagem porque o time titular é muito forte. A diferença para o Palmeiras, que é o problema nos pontos corridos, é a consistência do Palmeiras. Mas eu vejo esse jogo aí, o confronto direto, o Palmeiras jogando em casa contra o Flamengo, como a decisão do campeonato. O Flamengo ganhando não significa que decidiu, mas ele permanece na briga. O Palmeiras vencendo praticamente elimina as possibilidades, porque fica numa distância muito grande do Flamengo. Mas o Flamengo, do jeito que está jogando, se conseguir, e é muito difícil fazer isso na casa do Palmeiras, abalar o Palmeiras com uma grande vitória do jeito que está jogando, ele pode complicar sim a vida do Palmeiras por tudo que a gente falou aí dos adversários que eles têm, quem joga com quem em casa e quem joga com quem fora. Isso pode sim, de certa forma, eu vejo o Flamengo com boas possibilidades de buscar o título ainda, mas tudo vai depender desse jogo aí. Agora, o futebol que o Dorival Júnior, a consistência do time, cada um no seu quadrado, fazendo um chamado feijão com arroz, um prato feito muito bom, tanto com o primeiro time como o segundo time, tá voando o Flamengo, mas a distância é muito grande e o Palmeiras é muito consistente, tem tudo para ser o campeão. Manda o fã de esportes aí que tá participando, né? Quero ver o fã de esportes aí, quero ver, vamos ver se aparece. Manda aquele cara, quero ver. Que barriça, quero ver. O que é isso, prof? Meu Deus, hein? Bobagem. Aconteceu alguma coisa ali, não é possível. Aconteceu alguma coisa. Mas eu tô aprovando. Aconteceu de sempre. Aconteceu de sempre, de todo dia. O cara acha Você é tão bem-humorado, Por isso que eu até me levantei para desejar Feliz Dia dos Pais de novo para eles. Já entraram com já aqui pro homem. Uma voz diferente pra falar. Cadê o fã de esportes aí, hein? Pode colocar, se cornetar o professor, porque só cuidado se não você... me venha com bobagens, hein? Por favor. Se você cornetar o professor, você corre um sério risco hoje, viu? Ó o Caetano aí, ó, com Dorivariola. Dorivariola é top. Seremos o primeiro time a ganhar a verdadeira tríplice coroa, Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Aí, Caetano, ó. Tá vivão. Tem um jogo aí da Copa do Brasil, já passou na Liberta, acho que é favorito contra o Vélez. O Mengão tem que priorizar a Libertadores e a Copa do Brasil. A diretoria incompetente perdeu muito tempo com o Paulo Souza, diz o André. Acho que perdeu muito tempo com o Paulo Souza mesmo. Não mentiu. O André não mentiu. E concordo com ele, hein? Léo Islam, bom dia a todos. O Flamengo será campeão da Libertadores. Porém, a união que está o grupo, me arrisco a dizer que o brasileiro só depende da gente focar e torcer por umas derrotas do Palmeiras. E a Copa do Brasil, pé no chão. Mas pode vir título. Pé no chão, tem um Atlético Paranaense ainda, né? Se passar, pega o vencedor de São Paulo e América. Isso. Né? Sabe qual é o problema para o Flamengo e para os outros candidatos? O Palmeiras tem um time tão bom, tão acertado, com tantas armas e estratégias diferentes para ganhar um jogo, que mesmo quando ele não faz uma grande partida, ele vai lá e vence pela eficiência, pelas jogadas de bola parada, ou ganha no contra-ataque, ou ganha com mais posse de bola. O Palmeiras ganha de várias formas. Vou citar 3 jogos rápidos aqui. Vai lá. O do fim de semana, que a gente vai falar daqui a pouco. Sim. O Corinthians chegou mais, teve mais oportunidade e tal. O Palmeiras foi lá, numa bola roubada, ganhou o jogo. O jogo contra o Santos na Vila Belmiro, o Santos fez um bom jogo, você lembra desse jogo? O Palmeiras foi lá no escanteio e ganhou o jogo. O Santos até jogou melhor. O jogo contra o Galo pela Libertadores, o primeiro jogo, o Galo amassou no primeiro tempo, teve várias chances, termina o primeiro tempo fazendo gol, começa o segundo tempo fazendo outro. O Mineirão explode. Agora o Galo vai. O que acontece? O Palmeiras é assim, não precisa nem fazer. Quando ele faz jogo perfeito, ele acaba, ele arrasa o adversário. Quando ele faz um jogo mais ou menos ou joga mal, ele arruma 2 ou 3 jogadas. Mérito do Palmeiras. Por isso que eu acho muito difícil o Palmeiras ter uma sequência de derrotas, de tropeços. Tá. Não é impossível. É o que o fã de esportes falou ali. O Flamengo tem que fazer a parte dele e torcer por tropeços do Palmeiras. Esse é o problema. Agora o Flamengo tá jogando bola para ser campeão brasileiro. Tá mesmo. Aliás, jogando bola com o time reserva também. Vamos dar uma olhadinha na tela aí, os jogos do Flamengo com o time reserva, que é um belíssimo time reserva, hein? Oh, meu Deus do céu. 6 jogos, tá? Com 5 vitórias e 1 derrota. 83,3% de aproveitamento, 15 gols marcados, 3 sofridos e essa única derrota foi para o Corinthians, 1-0. Lembrando que quem fez o gol do jogo foi o Flamengo. Foi o Rodinei. Foi o Rodinei, né? Teve isso. Então, assim, é um desempenho sensacional do time reserva.
Eu te pergunto, ô Prates, dá pra tocar o barco no Brasil, não todos os jogos falando, mas esse time reserva segura a bucha? Segura, tá segurando, William. O que eu discordo um pouco dos companheiros aqui é o seguinte, o jogo de domingo é muito importante. Sim. É um jogo que ele pode levar um caminho diferente para o campeonato. O Flamengo tem uma condição de bagunçar a situação do Palmeiras no campeonato. O Palmeiras tem uma condição de abrir uma vantagem que é muito confortável. Ou manter. Se o Palmeiras manter os 9 do Flamengo, o empate do Palmeiras não tá ruim já domingo. É um baita negócio. O empate do Palmeiras é um negócio interessante domingo, é para se pensar. Agora, eu quero lembrar que depois do jogo de domingo tem 45 pontos em disputa ainda. Claro que a gente está analisando aqui o seguinte, quem abre 9, 10, 12 pontos, caso do Palmeiras que pode abrir domingo, o time não está dando margem para a gente imaginar. E a gente mostrou ali na tela como é raro acontecer esse... Agora, o campeonato ele é muito traiçoeiro. O campeonato, muitas vezes, quando a gente imagina que alguém tem condição de deslanchar, de voar no campeonato, aí enfrenta times que estão brigando para não cair, esses jogos se enrolam um pouco mais. Eu acho que tem isso que tem que ser ponderado. É muito importante o jogo. O Palmeiras não. Acho que o Palmeiras pode ter uma vantagem que é importantíssima para pensar em ser campeão brasileiro, mas não termina o campeonato ainda. Acho que o campeonato pode ficar bem encaminhado para o Palmeiras, mas não para terminar, com 15 jogos para acontecer. Mas o Flamengo tem condição. Esse time reserva do Flamengo, William, além de ser um time muito bom, ontem no Maracanã estava 4-0 o jogo. Aí deu 30 do segundo tempo. Entraram Arrascaeta, Pedro e Gabriel. É isso, só isso. No time reserva. Isso aí. Há tempo do Pedro meter um golzinho ainda. Imagina o Felipão no banco do Atlético, ele olhou e falou assim, mas esses 3 vão entrar ainda. Vai estar 4-0, ele vai colocar esses 3. Então, assim... É um elenco muito bom, muito farto. O time reserva tem dado conta do recado. E no time reserva, os titulares ficam no banco. Se precisar, tem o Arrascaeta para entrar, tem o Gabriel para entrar, tem o Everton Ribeiro para entrar, tem o Pedro para entrar. Então, um elenco desse é um elenco que tem uma fartura que quase ninguém tem.